Oséias 2, a partir do versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e este a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, Senhor. E pedimos, ó Pai, que teu servo seja iluminado pelo teu Santo Espírito e traga, ó Pai, a palavra que o Senhor preparou para essa noite. E abençoe, ó Pai, a todos que estão acompanhando, tanto de longe, ó Pai, como presente, prestando esse culto a Ti, ó Pai. Que a sua palavra seja viva e eficaz, ó Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, talvez você esteja aqui pela primeira vez ou conectado conosco pela primeira vez e não acompanhou as duas primeiras mensagens do livro do profeta Oséias. Mas uma coisa nós podemos perceber, tempos de prosperidade, consequentemente, vem declínio moral. Tempos de prosperidade vem declínio moral. Essa é algo que aconteceu aqui com Israel, né? E nós já vimos algumas coisas aqui. Israel, diante do declínio moral que estava vivendo, o profeta Oséias foi convidado a casar-se com uma prostituta. E aí quando você olha para esse livro, você fala, não tem lógica, um Deus santo pedindo para que o seu profeta, aquele que fala de Deus, casar-se com uma prostituta. Mas aí nós lemos a Bíblia, nós que já temos um spoiler da Bíblia toda, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive esse propósito que Deus fez. E aqui nós temos uma metáfora de um casamento, onde o profeta casa-se com Gomer, a prostituta, o profeta simbolizando o próprio Deus, e a prostituta Gomer simbolizando o povo de Israel. E os filhos, a desfavorecida, Jezreel, e não meu povo, são quem? São os indivíduos do povo tratado individualmente. E é dessa metáfora, dessa analogia, que Deus usa através do profeta Oséias para nos ensinar, né? Para nos ensinar. E nós temos que lembrar, a temática principal do livro de Oséias é o quê? A infidelidade da nação de Israel em relação a Deus, a disciplina de Deus e a misericórdia do Senhor, que ela é restauradora. Ela transforma as vidas. E diante do que nós vimos na semana passada, a analogia de alguém que se corrompeu espiritualmente, foi infiel, essa analogia mostrando, né, ao longo do livro de Oséias, completamente, terrivelmente apaixonada por seus deuses, e trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós estamos prósperos, estamos vivendo bem, e criamos ídolos, criamos coisas que nos impedem de chegar até Deus. Algo similar aos dias de hoje, mas já acontecia no povo de Israel. E essas pessoas estavam completamente entregues aos seus ídolos, adorando os seus ídolos, mais do que a Deus.
E nós vimos algumas consequências na semana passada, que compreende do versículo 1 ao versículo 13, que Deus falou que eles fizeram, e alguns portantos. E aqui, diferente da semana passada, nós começamos com portanto, mas esse portanto mostra o quê? Mostra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o seu amor dura para sempre, as misericórdias do Senhor não têm fim. A iniciativa de Deus em buscar, em restaurar, trazer cura, restauração, em meio a um cenário completamente desolador, um cenário completamente desfavorável. E é isso que o livro de Oséias traz e o Deus misericordioso nos mostra. Quando nós olhamos então para o versículo 14, parece que vem mais uma pancada, porque ele começa, portanto seria consequência de algo que havia feito. Mas ele diz assim, portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Mas nós vemos a misericórdia de Deus aqui. Deus vai o quê? Atrair aqui é seduzir o povo, seduzir a mulher, Gomer, a sua esposa, o povo de Israel, e levá-la ao deserto. Levá-la ao deserto. É interessante que nós amamos pessoas que não nos amam de volta. Deus não. Deus ama quem Ele quer atrair e os atrai, e eles se achegam ao Senhor, e Ele é poderoso para trazê-los de volta, mesmo que eles estejam fora. Esse é Deus, nós não. Isso acontece em todo o livro. Deus descreve juízo e graça. Juízo e graça. E a graça de Deus é sempre abundante, sempre sobressai. Algo que era negativo na primeira parte do capítulo 2, nós vemos aqui nessa segunda parte como positivo, né? Por exemplo, o deserto mencionado no versículo 3, que descreve o quê? Escassez, falta de recursos, seca. Aqui no verso 14 é como um passeio. Deus chama a sua esposa para um passeio no deserto, Ele a atrai, a leva a um passeio para lembrá-la do que Deus fez no Egito, para renovar os votos, a aliança com ela, para renovar a aliança com ela. Acontece também com as bestas feras, no versículo 12, diz que os animais iriam acabar com todo tipo de suprimento, mantimento. E já no verso 18, Deus faz uma aliança com os animais, com as bestas feras, e todo o alimento, todos os recursos será dado de volta. E haverá renovação dos votos matrimoniais. Então, nós temos aqui uma analogia que Deus leva a sua esposa ao deserto para tratar dela, para lembrá-la. Deserto não é apenas um contexto geográfico. Deserto é uma metáfora na Bíblia utilizada para mostrar a condição espiritual que o Senhor vai recriar para aquele Israel. Israel tem o deserto na sua história já. 40 anos de deserto. Israel tem 70 anos de exílio babilônico por causa de seu pecado. O Senhor sabe. E agora eu vou chamá-los, vou atraí-los, vou levá-los para o deserto. E por conta da necessidade de Deus que tem que provar o seu povo, para que ele saiba o que passa dentro do seu coração. Meus irmãos, Deus não precisa provar nada para Ele. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração. Mas por que Ele nos leva ao deserto? Para provar para nós, para que nós tomemos conhecimento do que verdadeiramente está dentro do nosso coração. E isso só acontece aonde? Isso só acontece num contexto de deserto. Num contexto de escassez, num contexto de dificuldade. Isso só acontece quando somos expostos, quando estamos numa grande provação e então revelamos quem nós somos. Um tempo no deserto para disciplina e purificação. É isso que Deus vai fazer com a esposa dele aqui. E talvez faça conosco também, tá? Quando tudo parece muito bem, né? Quando todas as coisas estão indo muito bem, às vezes nós nem lembramos que Deus existe. Nós nem agradecemos.
está tudo fluindo tão bem. E era o que estava acontecendo com Israel. Estava tudo fluindo muito bem. E aí eles caíram num declínio moral gigantesco. Mas quando a coisa aperta, seja ela financeiramente, seja a saúde, nós revelamos o íntimo do nosso coração. Aquilo que está lá no mais profundo do nosso coração. Deus sabia as inclinações do seu povo, para os Balaíns, para deuses que não era ele. E precisava o quê? Moldar o povo, lembre-se da aliança que eu fiz com vocês lá no Egito, a fidelidade que eu tive para contigo. O povo precisava confiar novamente no Senhor para a provisão dele. Falar o coração, ou uma outra tradução diz assim, falar com carinho, é falar de maneira bondosa, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, para que a mudança seja de dentro para fora, começando do coração e depois hábitos externos. É isso que Deus está fazendo com a sua esposa aqui, ou, na metáfora, com o povo de Israel, tá? Para que ela possa atender o chamado de Deus para a obediência. Quem ama a Deus? Aquele que obedece, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. A palavra de Deus é clara nisso. E se a gente perguntar aí para algumas pessoas, o que é deserto? Vamos falar um lugar de seca, um lugar que não tem água, um lugar... E talvez uma criança é capaz de se levantar e falar, um lugar onde Deus fala. Deserto é o lugar onde Deus fala. A reforma espiritual que Deus está propondo fica mais clara no verso 15. Olha o que diz aqui no verso 15, irmãos. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por conta de esperança será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. As vinhas eram uma das características da terra de Canaã, que inicialmente haviam chamado a atenção de Israel. E o vale de Acor é a divisa da entrada da terra de Canaã. E lembrar do Vale de Acor também não é algo muito bom. Por quê? Se você é um estudioso da Bíblia, você vai lembrar que o Vale de Acor é o lugar onde Acã e sua família foram apedrejados, onde o povo de Israel sofreu a derrota contra o exército de Ai, contra aquele povo, por causa da infidelidade de Acã. Porque eles guardaram os despojos de guerra, esconderam, desobedeceram ao Senhor, para ser mais claro. Então, o Vale de Acor não trazia boas lembranças. Mas olha o que Deus está falando aqui, que o Vale de Acor, né, vai ser o quê? Por porta de esperança. Porta de esperança. Esse lugar, o Senhor transforma num lugar de inquietação, um lugar de derrota, um lugar de tribulação, em porta de esperança. Um lugar que o povo não queria muita proximidade pelo histórico, Deus vai transformar numa porta de esperança. Deus requer uma resposta de obediência do seu povo, devido à intimidade com Ele. Irmãos, assim como depois de uma doença grave, precisamos de um período de recuperação, assim como após uma cirurgia, precisamos de um período de recuperação. Espiritualmente não é diferente. Nós também precisamos de um tempo de recuperação. Depois do enfraquecimento físico, precisamos descansar. Depois, como eu disse, da cirurgia, precisamos também nos recuperar. Muitos aqui, depois da Covid, precisou reaprender a andar, reaprender a dirigir, porque ficaram paralisados. Assim também é com a nossa relação espiritual com Deus. Nos dias de hoje, pessoas acham que nossa igreja está muito fria, nós estamos muito frios espiritualmente, nós precisamos buscar alguma coisa diferente, nós precisamos, vamos buscar novas experiências. E aí as pessoas vão buscar experiências novas em lugares diferentes e os mais diversos possíveis. Mas não é nesse modo que Deus nos ensinou para nos reabilitarmos. No texto que nós estamos lendo nessa noite, o que Deus faz para reabilitar a sua esposa? Ele atrai ela, leva ela para o deserto. Lá ele lembra do que ele fez, a disciplina, a trata e renova os votos com ela. Então, o que nós precisamos fazer se nós estamos buscando
profundidade, buscando intimidade com Deus, precisamos o quê? Retornar, se converter, essa é a palavra, voltar com profundidade às antigas experiências que tivemos com Deus. É isso que nós precisamos fazer, com uma nova perspectiva. Portanto, se você está procurando uma nova experiência espiritual, volte-se para Deus, se arrependa do seu pecado e comece com uma nova perspectiva e com profundidade o seu relacionamento com Deus. Agora nós temos uma promessa nos versículos 16 e 17. A palavra diz assim: naquele dia, diz o Senhor. Eu só vou fazer uma pausa aqui. Naquele dia, diz o Senhor. Quando alguém faz uma profecia, se ele não abrir a Bíblia, essa profecia já não tem validade, meus irmãos. Profecia, ela vem do Senhor. Então, se algum pastor, algum irmão, olha, eu vou profetizar na sua vida. Tá, cadê a palavra de Deus? Profecia vem de Deus. Qualquer profecia que seja, ela vem do Senhor. Então, qualquer irmão que venha profetizar para nós, é necessário o quê? Que ele abra a Bíblia depois disso. Posso profetizar sim na vida dos meus irmãos, mas depois eu abro a Bíblia. É Deus que vai falar com ela. Olha aqui, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia aponta para um tempo que o Senhor restaurará Israel, tá? A uma obediente comunhão com Ele, e em sua promessa é acompanhado aqui pela marca de autenticidade, como eu já disse. Diz o Senhor, a certeza daquela promessa ser cumprida, que é o próprio Deus falando um discurso direto aqui. Fornece aqui uma garantia inequívoca do quê? Do seu cumprimento. Aquele dia também, no Antigo Testamento, se refere ao quê? Para o grande dia, para o dia que todos nós almejamos, esperamos, o dia do Senhor. E não simplesmente um futuro próximo que já aconteceu com Israel, mas para nós, a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Ele veio na sua primeira vinda, e nós só vamos alcançar a plenitude daquele dia na sua segunda vinda, quando ele vem para consertar todas as coisas, para arrumar a bagunça que ainda estamos vivendo. Os dias longe do Senhor, meus irmãos, acabaram aqui. Marido e mulher, isso é, Oséias, Gomer, Deus e Israel, se falando novamente. Pois o quê? Pois o Senhor se dirige diretamente a Israel. Naquele dia, diz o Senhor, a infidelidade será transformada em fidelidade. E é um tempo de restauração. Meus irmãos, Baal, quando a gente lê na Bíblia Baal, não necessariamente está se referindo quando você olha no original, principalmente, não está se referindo a um Deus estranho. Baal era um título que era dado à divindade, podia ser dono, senhor, possuidor, mestre. E ele já foi utilizado para se referir ao nosso Deus, esse termo Baal também. Muitas vezes, utilizado para o Deus de Israel. Mas aqui, o que está acontecendo? Israel deixaria sim os seus amantes, os ídolos que eles tinham, e voltaria para o seu verdadeiro marido, Yahvé. A boca de Israel seria purificada. A conduta do povo estará em conformidade com Deus. Comunhão com Deus envolve processo de santificação. Isto é, nós fazemos morrer o nosso velho homem. Hábitos antigos, pecaminosos, têm que ser deixados para trás. Alguns hábitos precisam ser rompidos imediatamente, meus irmãos. Porque é melhor que você viva numa abstinência, seja ela do vício que você possui, do que você viver pecando contra o Senhor. É melhor você viver numa abstinência do que viver pecando contra o Senhor. Nós temos que abandonar as características do velho homem com suas condutas fúteis. Somos renovados. Como? Na verdadeira santidade e justiça. Essa renovação interna se manifesta o quê? Externamente. Deus muda nós de dentro para fora.
começamos com o nosso coração e depois nossos hábitos, nossa vida é modificada. Nosso Senhor Jesus certa vez disse: a boca fala do que o coração está cheio. As suas palavras revelam o que está dentro do seu coração. Mas não é só isso. Por quê? Porque existem pessoas que estão com seus corações podres, destruídos, mas conseguem disfarçar com palavras bonitas, belas, cheirosas. E não é só um filtrar de palavras que vai resolver, mas uma mudança completa, deixando antigas práticas pecaminosas, práticas de, quando ele usa adultério aqui, de infidelidade. E essa infidelidade aqui que ele usa na metáfora de um marido para uma mulher, é a nossa infidelidade para com Deus, do pecado passado. Porque o foco é em Cristo, e nessa graça que Cristo nos concede, no seu amor, nós vamos conseguir deixar esse pecado fora. Vamos conseguir abandonar o pecado para trás. E essas práticas que não condiz com uma vida nos planos de Deus, nos padrões de Deus. Assim, Deus tira da nossa boca os nomes do quê? Dos nossos deuses. Assim, Deus trata o nosso coração. Vejam os versículos 18 a 20. Naquele dia eu já expliquei, seria um dia próximo ali para Israel, mas também aponta para a consumação de todas as coisas, a segunda vinda de Cristo. Farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Preste atenção ao versículo 19, que é interessante a ênfase que ele dá, 19 e o 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Vemos a ênfase que ele fala do noivado, do casamento. Eu vou desposar com você novamente. Eu vou desposar com você, mostrando que Deus não está o quê? Diferente de nós, em relação aos nossos filhos, em relação à nossa esposa. Deus não está olhando para os pecados que Gomer cometeu e falando assim: de novo você está fazendo a mesma coisa que você fez aquele dia? Não, Deus não está contando pecado. Deus simplesmente está renovando as alianças. O pecado foi deixado para trás. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele está começando o casamento do zero. E como resultado, o povo reconhece ao Senhor. Aqui Oséias traz para nós a figura de um noivado, de um casamento, e nós temos os vislumbres de uma segurança que é originada na aliança, né? Ele descreve uma devastação dos animais selvagens, que vai ser revertida onde? Para assegurar que não vai ter mais nenhum perigo, nenhuma ameaça externa. Ele vai acabar, tirar o arco, ele vai acabar com a guerra, ele vai poupar aquele povo se manter fiel a essa aliança que eu estou renovando com vocês. É isso que ele está falando aqui. Para que possa desfrutar desse relacionamento em segurança. O fim da guerra, o fim da invasão de terras, o fim de Israel sendo sitiado pelos seus inimigos. Deus coloca um fim em tudo isso. Vai além do descanso físico, né, mas um deleite de bênçãos espirituais. Aliança, muitas vezes, né, bênçãos espirituais provenientes da aliança. Muitas vezes nós nos frustramos, por quê? Porque nós não nos deleitamos no Senhor. Nós nos frustramos porque nós colocamos expectativas em pessoas, em lugares, em recursos. E aí nós vamos nos frustrar, tá? Esquecemos do que Deus fez por nós, do que Deus faz por nós, do que Deus fará por nós. Em Cristo, Ele fez tudo isso. E nós temos todas as coisas em Cristo. Podemos suportar todas as coisas em Cristo. Precisamos lembrar com frequência. Porque se um cai em nosso esquecimento, aí nós começamos o quê? Buscar em outros lugares, outras formas de preencher o vazio que vai ocupar o nosso coração. E aí vem essa frustração.
E essa frustração, ela não vai acabar. Ela não vai terminar. Você vai ser um frustrado a vida inteira. Por quê? Porque o único que consegue acabar com essa frustração do nosso coração é Jesus Cristo. É o único que vai preencher esse vazio. Quando nós entendemos o Evangelho da Graça, quando nós nos apropriamos dessa verdade, quando nós abraçamos essa cruz sangrenta, nós somos o quê? Por ela transformado. Jesus nunca frustra ninguém. Nunca frustra o seu povo. Se nós estamos frustrados, se você e eu estamos frustrados, é porque nossas expectativas estão depositadas em outra pessoa e não na pessoa de Jesus Cristo, ou em qualquer outra coisa. O que acontece nesse noivado, meus irmãos? Nesse noivado, o Senhor faz o que? Os seus votos diferentes de hoje, né? Hoje, as pessoas começam a se relacionar sexualmente primeiro, e depois de um tempo se relacionando em pecado, elas falam, não sei casar com essa menina, não. Eu não quero casar com essa. Não, Deus aqui deixa uma regra para a gente de como deve ser, tá? A Bíblia deixa claro como é esse processo nesse texto que nós lemos. Olha o que o Senhor promete aqui, nesse desposar-te-ei contigo, né? Desposar-te-ei comigo, ele fala aqui. O Senhor promete justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Ele faz seus votos nesse processo assim. O novo casamento é firmado sobre 5 pilares sólidos. Olha só, de novo. Justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Deus desposará Israel, Oséias desposará novamente Gomer, né? Em benignidade. A palavra no hebraico aqui é uma palavra que eu já mencionei, acho que no livro de Ruth ou de Esther, é hesed. É uma palavra que é encontrada no hebraico, hesed, uma das mais belas palavras da Escritura, porque aqui ela é traduzida como benignidade. Ela implica um amor, uma lealdade pactual, uma lealdade que nunca será quebrada da parte de Deus. E que os parceiros da aliança devem um ao outro. É traduzido aqui como benignidade. A consumação desse casamento, como eu já disse, é conhecer ao Senhor, como o versículo descreve aqui, meus irmãos. O que é conhecer no hebraico, meus irmãos? O que é conhecer na língua original? Conhecer nas Escrituras, ele está falando de intimidade, da intimidade de um casal. É isso que ele está falando aqui. Nós vamos fazer dessa forma, e depois nós vamos o quê? Você vai conhecer ao Senhor. Você passará a ter intimidade com Deus. Diferente do que o mundo tem pregado. Diferente do que muitos jovens têm agido. Aqui está um processo de como deve ser um casamento. Aqui está bem claro. Um homem só conhece uma mulher depois que ele publicamente assume um compromisso com ela diante de Deus e diante dos homens, que promete honrar esse compromisso com ela, e então passa a ter intimidade. Deus está dizendo aqui, o relacionamento sexual foi feito para o casamento. Para o casamento. Fazer diferente desse processo é dizer que não há sabedoria no que Deus está dizendo, no que Deus escreveu, no que Deus faz. O que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo preparados, irmãos, preparados para a nova Jerusalém, para a nova Canaã. Estamos sendo preparados para viver uma vida de fé em comunidade. Ele está preparando nós para o grande dia, que vai restaurar todas as coisas, onde nós o conheceremos plenamente, o Senhor, nós veremos face a face a Jesus Cristo. Israel desfrutou de Canaã, mas a plenitude seria na pessoa de Cristo, que veio, viveu, morreu, ressuscitou e há de vir novamente. E isso nos assegura o que foi dito pelo profeta. E nos dá uma esperança, uma alegria. E por último o texto fala sobre o relacionamento. Oséias conclui com palavras acerca de misericórdia. Ele fala, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Jezreel é o nome do filho de Gomer com Oséias. Semearei Israel para mim,
na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, outra filha. E não meu povo, outro filho, direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Parece um pouco confuso quando a gente olha para essa última parte aqui do texto, né? Mas o autor deixa de lado um pouquinho a metáfora do casamento e fala aos filhos. Fala individualmente o que vai acontecer aqui. Deus é obsequioso. O que é obsequioso? Né? A palavra, se você não olhar no dicionário, você nunca vai aprender. Deus é favorável. Deus é doador, aqui obsequioso, tá? E ao céu. Então, e aí ele fala o céu, a terra, né? E a terra ao trigo. E aí vai uma consequência de bênção. Deus vai ser favorável e vai ser uma cadeia de bênçãos, uma cadeia de favorecimento vinda do Senhor, Jezreel seria Israel restaurado, experimentando as bênçãos de Deus aqui. Jezreel pede trigo, vinho e óleo, terra, chuva, e Deus dá um sonoro sim. E nesse dia Deus muda a sorte dos filhos de Israel, onde Jezreel não será mais disperso, mas semeado na terra. Desfavorecida, imagina alguém perguntando para o profeta Oséias, profeta, por que o senhor colocou esse nome na sua filha? Né? Olha que nome bonito aí, desfavorecida, né? Imagina a explicação que ele teria que dar, se alguém o perguntasse. Desfavorecida não será mais abandonada, mas alvo da graça. E aí ele fala, e esse outro seu filho, como é que ele chama? Não meu povo. Olha que coisa, né? Aí ele vai explicar também, mas não meu povo não será mais estranho, mas será o povo de Deus. Toda maldição não será apenas desviada, mas transformada em bênção. Deus não será trocado mais por outros deuses, mas será chamado de meu Deus. Onde havia juízo, agora há misericórdia. Onde havia maldição, agora há bênção. Mesmo que a profecia seja no Antigo Testamento, para o reino do norte, há um paralelo com as nossas vidas nos dias de hoje, meus irmãos. E é isso que a gente tem que levar, essas aplicações, tem que falar o nosso coração durante a semana toda, nas nossas devocionais. A gente tem que ficar ruminando mesmo, semana inteira, pensando, sendo incomodados pelo Espírito Santo para realizar mudanças nas nossas vidas. E o modo como Deus lida com Israel prefigura o quê? O modo como seria alcançado por meio de Cristo. Jesus se tornou o não meu filho. Quando que Jesus se tornou o não meu filho? Não meu povo, né? Quando todos os nossos pecados foram imputados sobre ele. Deus virou as costas para Cristo. Tanto que Cristo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Jesus é a imagem máxima do que Israel deveria ter sido, mas ele se humilhou ao se tornar obediente até a morte de cruz, que proporcionou misericórdia para nós, proporcionou vida para nós, misericórdia divina a Israel e a todos nós, sem que a ira de Deus fosse comprometida. Por quê? Porque o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A ira de Deus foi imputada no seu Filho Cristo, em Jesus Cristo. Foi imputada nele. A ira de Deus foi comprometida. Então, nossos pecados foi pago em Cristo. Provavelmente na semana que vem nós veremos como que Oséias terá que comprar a sua esposa que se vendeu como uma escrava concubina, que se tornou escrava por um preço. Analogia perfeita do que Cristo fez conosco. Deus recebe você do jeito que você vem. Ele o atrai. Ele transforma você. E a partir do momento que ele o atrai, transforma, te leva para o deserto, mostra quem é ele, você não é mais aquele que você entrou. Você vem do jeito que está, mas você nunca, depois do encontro com Cristo, deve permanecer como você ficou. Nunca. Deus modifica, Deus transforma a nossa vida. Confie nas promessas. Deus produz o amor dele em você. Confie nas promessas de Deus, não de outros. Quando nós não confiamos nas promessas de Deus, estamos o quê? Confiando
em outras promessas, que não é de Deus, provavelmente do maligno, que vai vir seduzindo-nos. Não fique sem se relacionar com Deus, meus irmãos. Deus nos deu os meios de graça para que nós nos relacionemos com Ele. Deus nos dá o quê? A oração, a leitura da palavra e os sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. Nós devemos participar do sacramento, da Santa Ceia, porque ele é um meio de graça. O que é o meio de graça? O meio de graça é um meio pelo qual Deus nos alimenta espiritualmente através dos meios de graça. Leitura da palavra, oração e batismo e Santa Ceia, que são os sacramentos. Para que nós possamos lembrar da aliança que Deus fez conosco, da aliança que Deus fez, do Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a gente nunca esqueça disso. Não fique sem falar com Deus. Imagine você sem falar com a sua esposa, um mês, uma semana, com seu filho, sem conversar, não trocar uma palavra. É assim nós, sem falar com Deus. Não fique sem se relacionar com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele nos ajude, nos fortifique. Amém.